Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o podcast é aqui no Espaço Cultural Kunta Kinte, aonde o preto pode. Por que o preto pode? É porque o nosso podcast tem esse nome justamente provocativo para que seja um espaço onde a gente possa dialogar com todas as nossas necessidades, sejam elas filosóficas, sejam elas físicas, sociais, e vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Então você que já está acostumado a nos ver, fica atento aí que sábado próximo tem mais um episódio do nosso podcast, sempre com personalidade que a gente acha que é interessante para a nossa sociedade, é interessante para a nossa discussão pelo lado social, né? Então não é isso, Deizinha? Quem está conosco hoje aí? Fala, galera maravilhosa, pessoas amigas, nossos queridos parceiros do Espaço Cultural Kunta Kinte, que nós estamos situados na Rua Newton, número 125, em Queimados, e é com grande alegria, com grande felicidade que hoje nós temos essa mulher poderosa, essa mulher preta queimadense raiz, Gisele Castro. Seja muito bem-vinda, minha querida. Bom, obrigada, agradeço o convite. É uma alegria, a gente não pode, né, enquanto mulher preta, a gente não pode nunca desperdiçar uma oportunidade de fala, né? Então, eu sei que eu estou aqui num espaço acolhedor, de amigos, que discute as pautas que são importantes para mim. Então, é uma felicidade estar aqui hoje com vocês. Então, Gisele, para todos vocês que nos assistem, Gisele é professora, formada em arte, tem pós-graduação, hoje ela está vai defender uma tese de mestrado. Então, uma pessoa também bastante antenada com todas as nossas neuras, né, da nossa sociedade. Também diretora do Golfinhos da Baixada. Então, hoje a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre tudo isso que da vida dela um pouco também, né? É claro que o podcast a gente quer saber também, né? Tem algumas coisas que a gente vai provocando aqui para ficar, né, todo mundo, né, ciente um pouquinho de quem são essas personalidades que a gente convida. E aí, quem é você? Quem é essa personalidade que o Jorge já falou com um monte de coisas? Fala, Gisele, pra saber. gente. Olha, quem sou eu? Eu acho que eu ainda estou buscando saber. Eu acho que será uma busca aí pelo longo da minha existência, né? Mas formalmente, eu sou Gisele Castro, sou uma liderança aqui no território de Queimados, que é um lugar que eu amo, assim, que eu tenho uma profunda admiração por esse lugar, embora não tenha nascido aqui, né? Eu vim de um outro lugar, vim da favela de uma das favelas do Complexo do Alemão, mas cheguei aqui muito novinha, né? Cheguei, na verdade, no município vizinho aqui, né? O município de Japeri, com 2 aninhos, e aí com 5 anos vim morar aqui em Queimados. E como a minha retirada lá do Complexo do Alemão, não só minha, né, mas da minha família, foi marcada por uma situação de violência, a gente chegou aqui numa situação de retirante, né? A gente veio como refugiados, né, lá do Complexo do Alemão. E aí, em Queimados, a gente teve a oportunidade de ser abraçado por esse lugar, né, de ser educado também, tanto a educação da escola, que a gente considera educação formal, nos espaços de educação não formal, que são os espaços da igreja, as ONGs, os coletivos que a gente conhece, os movimentos sociais, e também dentro da educação informal, que é a educação da igreja, a educação do barzinho, a educação da família. Então, a minha família teve uma oportunidade, né, de vida melhor nesse lugar, a partir dessas pessoas, dos bairros, enfim. Isso. Isso é um pouquinho do que eu sou, assim, na minha trajetória. O Jorge falou que eu sou professora. Na verdade, eu não atuo na educação formal, né? Eu atuo na educação não formal.
que é aquela que não está condicionada aos currículos da escola formal, das leis diretrizes de base, enfim, mas que tem a sua importância dentro da sociedade. Então, dentro do Golfinhos da Baixada, eu atuo lá como coordenadora sociocultural e educacional também, coordenadora de projetos, e, na verdade, a gente acaba fazendo um monte de outras coisas. Você estava falando dessa questão, você iniciou falando que ainda não sabe quem é, né? Porque está num processo contínuo, mas tem uma questão do samba Também. na vida, né? A vida não é feita só de trabalhar. Como é que é isso? Ai, gente, é uma questão familiar, né? Eu acho. Eu acho. A minha família tem uma história com samba muito bonita. Assim, a minha avó paterna, ela era baiana de escola de samba, Legal. então desfilava em muitas escolas de samba, assim. E eu tenho essa memória de vê-la chegando vestida de baiana, com os adereços, trazendo fantasia pra gente. Então, a paixão inicial surge daí, né, da minha avó paterna, com essa relação. A minha avó materna também tinha uma ligação com samba, mas tinha uma ligação com samba de gafieira. A minha avó dançava e tal, e aí também escrevia também, né, era compositora. E aí também muito nesse lugar aí. E aí com o meu cunhado, né, que é sambista, que tem uma roda de samba... tá aí o quintal da minha mãe é nesse lugar. Almoço de família, domingo, aí junta, aí daqui a pouco a gente tá batucando, tá cantando, tá não sei o quê. É sempre um pagode. E a família foi sim, crescendo ao ponto que hoje vocês estão aí com um espaço muito bom aí, queimados, né? Isso. Um projeto familiar maravilhoso, né? Isso aí, o bar da Dona Coxinha, Muito fica legal. na rua na Lazareto, 178. Toda sexta-feira tem uma roda de samba incrível lá. Legal. Você sabe nadar? Sei. Olha, essa é uma pergunta recorrente. Mas ela viu, depois diz que só eu que passo provocação, viu? Olha, foi meio que uma pressão social, entendeu? Porque, assim, a gente trabalha num projeto de natação, né? Com crianças e adolescentes, um monte de gente nada, as crianças nadam, participam de competição em piscina, mar, lagoa, a gente viaja para um monte de lugar. E aí sempre ficava aquela pergunta, né? E aí, você nada? Você dá aula também? Eu falo, não, eu faço outras coisas. E aí falei, André, pelo amor de Deus, me ensina a nadar de... Quem é André? Fala pra gente. André, meu esposo, meu companheiro de vida, e é a pessoa que fundou o Golfinhos da Baixada, né? Enfim, aí ele me deu ali algumas orientações, eu nado um pouquinho, mas... Nada meio prego, mas nada. Nada, não. Nada. Ele diz que eu nado direitinho. Então tá bom, então nada. Legal. E você também faz parte do Conselho Municipal de Igualdade Racial ou também mais de outros conselhos aqui no município? Bastante. A sua instituição já é bem famosa no município. E fora do município também. Sim, mas eu digo dentro do município na questão também jurídica, formal, né? Então... tem que participar de algumas instâncias, né? E quais são os conselhos que o Golfinho participa? Olha, a gente participa de bastante conselhos, assim, a gente às vezes tem até que se revezar, pensar estrategicamente, né? Os conselhos que são mais importantes, mais propositivos, assim, a gente está... Não que os conselhos, todos os outros, não sejam importantes, mas assim, eu digo importante no sentido de ter uma conexão mesmo ali direto com aquilo que a gente faz, com as pautas que a gente trabalha. Então, atualmente, a gente faz parte do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né? Eu estou nessa presidência junto com a minha parceira Gisele Maria, eu sou vice-presidente nesse conselho. Com ela, a gente está encerrando o mandato, né, agora em dezembro. Ainda não. Ainda tem um pouquinho ainda de mandato. Mas a gente participa também no Conselho da Mulher, Conselho do Meio Ambiente, Defesa dos Animais, Conselho da Juventude. E também da Cultura. E da Cultura, obrigada. Conselho da Cultura, isso aí. Os que eu lembro aqui de cabeça são esses. Interessante. Então, você chegou a comentar um pouquinho que a sua parte teatral se deu um pouquinho em escola, igreja.
Como é que tá? Foi em qual igreja? Já aproveitando o gancho de igreja, como é que é a sua religiosidade hoje? Como é que tá isso? Então, eu sigo aqui espiritualizada, E sim, né? Muito mas bom isso, importante, mas não tenho mais um segmento É. religioso formal, né? Eu costumo dizer que estar na natureza, no meu quintal, na terra, são os lugares que eu me reconecto com o sagrado, né? Mas eu tenho uma formação católica, né? Minha família é toda católica, fui batizada, primeira Eucaristia, crisma, casei, tudo nesse lugar. E durante a juventude tive a oportunidade de participar de grupos jovens, né? Grupos de teatro. A Igreja Nossa Senhora de Fátima aqui em Queimados tinha uma movimentação muito bacana de juventude. E foi uma excelente escola, assim, lá a gente tinha um grupo de teatro que Legal. surgiu a partir depois do momento de crisma, né? Para quem não sabe o que é crisma, é uma formação para jovens, adultos também pode fazer, né? Pode. E aí quando a gente acaba a crisma, a ideia é que a gente ingresse em algum segmento da igreja. E aí a gente não tinha nada ali que estava tão interessante, a gente resolveu criar um grupo de Então. teatro. Foi meio que isso, assim. Aí depois disso, aí do formal, né? Do formal não. Dessa parte religiosa, né? O teatro. Aí eu fui fazer teatro em Nilópolis, numa escola de teatro. E depois eu fiz um ano de teatro lá na CUFA, na Cidade de Deus. Que foi bem bacana. Então, para você também que trabalha com as questões sociais, nesses últimos anos, a gente teve vou dizer assim, um pouco de um retrocesso dentro das pautas sociais. Como é que você chegou a sinalizar que para o ano que vem você falou que talvez está aí, já vai ter recurso? Por quê? Porque há já um incentivo a partir desse governo, ou voltou algumas atividades governamentais direcionadas às questões sociais que parou, que Tá está falando isso só porque também é de voltando. conselho, né? Não, Sabe das coisas. não, é porque Fala. ela que falou, então também quero saber, pô, são as informações que... Informação é poder, eu quero saber. É isso aí. Até porque eu quero que você faça um paralelo das gestões passadas pela questão social com agora. Aham. Então, assim, a gente viveu, né, os 4 últimos anos, assim, a gente viveu um momento muito difícil de retrocesso, né? A gente tem, acho que 2 marcadores importantes. Um foi a pandemia do Covid-19, né, que é um marcador que afetou a todos nós, né, e o planeta. E o outro marcador foi o governo que a gente teve, né, a presidência que a gente teve, que realmente negligenciou vários setores, assim mesmo, né, principalmente as pessoas que estavam em contexto de favela e periferia. Então, isso é algo importante que precisa ser dito, né? Então, nesse momento agora, a gente está no momento melhor, mais favorável, né? E também no momento de recuperação econômica, financeira. Mas o que eu ia falar do Bonfins, na verdade, não tem muito a ver com isso. Enfim, tem a ver um pouco, mas não tem muito a ver com isso. Tem a ver, na verdade, com um processo que a gente foi trilhando de organização mesmo enquanto instituição, né? A gente, em 2011, a gente surgiu dentro da informalidade. Era um projeto, né, que surgiu ali para sanar essa demanda mesmo, né, a falta de atividade esportiva para crianças e adolescentes. Então, a gente surgiu assim. E aí, dentro da informalidade, né, a gente consegue uma piscina emprestada, vai para lá, volta para cá e tal. 2017 foi o momento que a gente parou e que a gente viu a necessidade da gente se organizar enquanto instituição. E aí a gente foi buscar uma formalização, né? Se registrar enquanto instituição social sem fins lucrativos, tirar o CNPJ, estatuto, toda essa parte burocrática que a gente sabe que exige a formalização e que não é barata. E nem é fácil de se conseguir, Meu né? Deus do céu. Requer organização, requer realmente uma vontade, Dedicação, empenho financeiro para isso tudo. Então, a gente se organizou em 2017 financeiramente, juridicamente, né? E aí, a partir daí, a gente começou a ampliar a nossa visão no sentido de captação.
Então, como é que a gente faz para conseguir recurso para manter as nossas atividades? Então, a gente tem, por exemplo, são 2 segmentos, né, que a gente pode pensar. A gente tem o aporte direto de empresa, né, o aporte privado. Então, vou dar um exemplo aqui. A Petrobras abre um edital e aí vai fazer um chamamento público para as instituições, né? E aí vai destinar um valor lá. E a gente tem também as nossas leis de incentivo, né? A lei de incentivo fiscal. A gente tem as estaduais, a gente tem as federais, tem a lei do esporte federal, estadual, tem a lei de incentivo à cultura, né? E aí, a partir de 2017, quando a gente se formalizou, a gente já estava pensando lá na frente nas leis de incentivo. Então, Entendi. durante todo esse período, a gente foi se organizando para se inscrever nessas leis. Então, toda novidade que a gente vai ter no ano que vem diz Já é- respeito às leis de incentivo Entendi. aos esportes. Isso é muito bom. Interessante. Sua formação é em quê? Então, eu sou formada em História da Arte pela UFRJ, né? Minha graduação foi em História da Arte. É um curso de História e Teoria e Crítica da Arte, né? Então, na verdade, não tem uma ligação direta com a educação, então eu não vou dar aulas de artes, Não? formalmente falando, mas eu dou de maneira informal. E é um curso voltado para a parte teórica mesmo da história da arte, né? E muito com uma preocupação de formar curadores e curadoras, né? Porque a gente tem um legado, a UFRJ tem a Escola de Belas Artes, né? Que é uma escola muito antiga de educação de arte. E aí, ao longo do tempo, a escola foi formando artistas, né, e escultores, pintores, enfim. E não tinha uma preocupação em formação teórica para as pessoas escreverem sobre, né? E aí, em 2009, a Belas Artes lançou o curso de História da Arte. E aí foi a coincidência, né? Eu prestei o vestibular nesse mesmo ano e consegui a vaga para fazer o curso de História da Arte. Então, a minha graduação foi nesse sentido, e depois eu fiz uma especialização em arte, cultura e educação, aí entrou a educação, e agora estou fazendo um mestrado em educação, relações étnico-raciais e questões de gênero na Universidade Rural. Bacana. Então, estou aqui entre Legal. Seropédica e Nova Iguaçu. É bom que a gente vai vendo o empoderamento do povo negro, né? E através da educação, a intelectualidade é que vai bacana. provocar eu acredito, né, que essa parte da educação, né, quanto mais a gente consiga avançar nessa questão essa educação formal, é que a gente vai criando mais subterfúgio, mais condições de ir combatendo o preconceito, o racismo. E né? você foi para a UFRJ quando? Eu entrei em 2009. E como é que era aquele momento? Porque hoje eu vejo algumas pessoas falando, é difícil, mora na Baixada, tudo é longe, foi fácil, não foi fácil, você sofreu preconceito, não sofreu, como é que foi isso? Então, foi bem... Porque parece um curso elitizado, você falando assim, Parece né? não, Ah, tá. É bem... Curadoria, né? Exatamente. Pobre fazer curso de arte, né? Pois Pô, é. vamos Eu ser ouvi uma sinceros, vez isso, né? né, de uma professora assim, o curso de curso- História da Arte é um curso caro. Ela disse isso no momento que a gente questionava assim, as atividades que ela estava propondo, que eram bem interessantes, né? Eram atividades de campo, a gente saía e tal, mas tinha um custo, né, de passagem, de alimentação. E aí ela falou isso em resposta que a gente estava colocando, né? Porque toda aula ela queria que a gente fosse para algum lugar, se deslocasse, enfim. E ela falou isso, o curso de História da Arte é um curso realmente caro. Tipo, né, o que você está fazendo aqui? Eu E acho aí melhor você, você assim, repensar. Você com esse seu jeito blasé, assim você foi furando as bolhas. É isso Só aí. foi estudando. Isso aí. A minha turma, assim, eram pouquíssimas pessoas negras, assim, eu lembro... tinha eu, acho que mais dois, assim, mais 2 ou 3. De assim, 30, 40. Por aí, né? E os espaços também de arte, assim, que eu tive a oportunidade de transitar, né? De fazer estágio também, de visitas, de aulas.
eram sempre marcadas por pessoas brancas, né? Tanto os artistas que estavam ali participando, né, expondo seus trabalhos, quanto também em relação às pessoas que estavam escrevendo as críticas, né? Então, era muito estranho, assim, porque eu não me sentia ali representada e nem capaz de realizar esse trabalho. Tanto é que eu me formei e eu demorei muito tempo para assinar a minha primeira curadoria, né? É recente, assim, deve ter o quê? Sei lá, uns 4 anos. É. Então, por causa disso mesmo, né? Mas você atribui isso à dificuldade do meio de ter profissionais ou de repente a oportunidade, ou você atribui também a questão mais voltada assim para discriminação, um pouquinho? Você As duas atribui as duas coisas. coisas? As duas coisas. Mas eu acho que hoje, assim, no cenário de favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro, a gente está acontecendo um movimento muito bacana de artistas, da juventude. Então, eu estou sentindo, assim, essa expansão mesmo de possibilidades, né? E até mesmo de deslocamento de equipamentos Sim. culturais. Por exemplo, dentro da favela da Maré, a gente tem um espaço, a gente tem um museu da Maré. Então, assim, outras favelas também têm espaços, tem galeria. Na favela no Complexo da Penha, a gente tem um centro cultural lá muito bacana, chamado Morreba. Então, assim, a gente também está nesse movimento de deslocar esses espaços culturais, né, de galeria e de poder também, para outros lugares. Então, acho que isso também faz uma diferença muito grande. E Queimados, como é que você vê Queimados dentro desse universo artístico? Não sei que você é mais técnica na questão da curadoria, essas coisas todas, mas você lida, né? Então, Tem um panorâmica assim. Como é que você vê? Fala pra gente, como é que é Queimado dito uma cidade dormitória? Como é que é trabalhar ou na Baixada? Como é que é trabalhar? Então, a gente tem um movimento muito bacana. Na primeira rodada da Aldir Blanc, a gente escreveu, lá no Golfinhos, a gente escreveu um projeto para a exposição, né, de arte, e a gente queria fazer uma exposição com uma galera daqui da Baixada. E aí a gente vai, né, se articulando ali com os grupos coletivos e tal, para tentar identificar esses artistas. E aí eu confesso que quando a gente veio com essa proposta, eu achei que a gente teria uma lista com, sei lá, 3, no máximo 4. Tinha alguns que eu já conhecia também. E aí, não, assim, veio uma lista bem grande, né, de artistas. E eu lembro que quando eu fiz, assim, aquele trabalho de triagem, né, de olhar o perfil, o Instagram, o portfólio dessa galera, eu falei, caramba, foi um susto, assim, para mim. Eu falei, gente, mesmo, né? tem uma galera muito bacana, produzindo coisas muito legais, mas que, infelizmente, ainda estão na invisibilidade. E essa invisibilidade, ela não se dá somente no campo de espaço para essa galera expor, mas também tem uma questão de autoafirmação, porque alguns desses artistas e dessas artistas, eles não se reconheciam enquanto artista. Tá. Então, eu achava que era uma coisa que eu faço aqui, É um hobby, negocinho, né? é um Aquela hobby, coisa, eu né? pinto um quadro aqui, eu faço uma fotografia, não sei o quê, mas não enxergava, eles mesmos, assim, não enxergavam uma qualidade técnica, estética bacana, entendeu? E aí eu falei, o que vocês querem? Um certificado? Daqui, eu carimbo. Artista, vai. Né? Legal. Porque o interessante é vir puxando, né? Vamos que vamos. É isso aí. Porque também não é legal. Eu fiz, eu sou só eu, não. Precisa fomentar para que outras pessoas venham, né? Porque, na verdade, quando você fala em arte, eu penso que a gente só pensa numa questão, de repente, de dramatização. Mas a arte, ela é muito ampla, né? E quando é que você percebeu que você tinha jeito para isso? Eu acho que desde muito pequena, assim, sabe? Acho que mesmo tendo sido criada com muita dificuldade, né? Dificuldade financeira. Minha mãe, ela sempre trabalhou fora, foi empregada doméstica durante muito tempo da vida dela, então, naquela correria também, sempre foi uma pessoa de estudar, né? Então, assim, passava boa parte da jornada dela diária trabalhando e estudando. Então, o tempo para ficar com a gente, né, cuidar da gente era bem pequeno. Mas a minha mãe, ela sempre teve uma preocupação de colocar a gente para fazer atividade artística, atividade cultural. Então, eu fiz muita coisa, assim.
criança, adolescente. Na fase da adolescência, eu fiz teatro durante muito tempo. Participei de uma igreja, de uma comunidade também que tinha um espaço para isso, né? Então, eu acho que foi muito nesse lugar, assim mesmo, né? De atividades, tanto, sei lá, atividades pagas, assim, mas eram coisas que eram baratas, assim, que a gente podia fazer, né? E atividades gratuitas, enfim, comunitárias. Então, eu sempre tive esse apego, assim, esse interesse pelo brilho, pelo palco, pelo... E as escolas por quais você estudou incentivavam, percebia isso? Também, nossa, também. As escolas sempre foram, as aulas de arte para mim sempre foram as melhores, assim. Sempre tive esse carinho. E aí? E hoje você está fazendo mestrado, né? Fala desse mestrado. Então, pois é, né? Aí minha vida inteira, assim, minha mãe falava assim para mim, minha filha, você tem um dom, vai ser professora. Eu falava, mãe, não, que coisa. Mãe, eu não quero. Olhava o salário e desanimava, né? Mãe, não. E aí minha mãe sempre nessa pegada e tal. E aí hoje passei por tudo isso e estou fazendo um mestrado em educação. Mas assim, por que que eu não, embora eu soubesse que tinha essa questão da educação muito presente em mim, todos os desafios da educação formal eram coisas que me impedia de estar naquele lugar, sabe? De realmente olhar e falar, meu Deus, não quero isso para minha vida. Mas na educação não formal, e aí através da ONG, eu fui enxergando uma possibilidade de educação, de ser uma educadora, fora dessa formalidade da educação escolar, né? Vou colocar assim para ficar mais claro para a galera entender. E aí, a partir do terceiro setor, foi o lugar que eu me encontrei enquanto educadora mesmo, né? E aí, principalmente a partir dessas pautas também raciais, dessas pautas de gênero. Então, foi o lugar que eu falei, caramba, eu preciso ocupar, né? Preciso falar, preciso partilhar um pouquinho, né? Então, Como é que tem sido isso? Tem muita coisa para partilhar, né? Nessa parte, principalmente nessa parte racial, né? É verdade. Você que é uma mulher negra, hoje se fala muito, né? Tá um pouquinho assim, bem em voga, né? A mulher negra, ela vai onde quiser, ou está onde quiser, né? Como é que é isso para você? Dentro até, porque como você falou, você vive um pouco dentro de um universo que não é muito de pobre, não é muito de negro. Quer dizer, a sua formação, a sua atuação hoje, como você citou, pelo menos as 3 favelas, é até interessante. Queria ver que você pudesse linkar essa questão mulher negra, favela, a arte. Como é que é isso? E o mestrado também, Então, né? Assim, porque eu acho que tem sido para mim um presente mesmo essa formação, né? Esse mestrado na Rural, ele está dentro de um programa que é o PPG Educ, né? E aí vai falar sobre pautas, demandas populares, né? E aí a questão étnico-racial faz parte de uma das linhas desse programa, pesquisa. são 3 linhas. E tem sido muito interessante porque, assim, embora eu já tivesse participado de grupos de pesquisa, né, voltado para a questão racial, tinha participado de 2, achava que sabia alguma coisa, né, e aí quando a gente chega lá, é um mundo de coisas, assim, para aprender. E aí também tem a questão de gênero muito marcado também nessa linha. E eu estou falando, eu estou escrevendo sobre o meu trabalho, o trabalho da liderança das pessoas que eu convivo. Então, tem sido uma felicidade muito grande, assim, de realmente me encontrar dentro daquilo que eu estou pesquisando, me ver, a questão das posicionalidades, né? Porque eu estou pesquisando aquilo que eu também me posiciono ali em algum momento, né? Em algumas situações. E é isso, assim, é um monte de coisa, né? E aí vai atravessando também, né? O Golfinhos tem uma articulação muito grande em rede, então a gente está articulado com redes no estado do Rio de Janeiro todo, a gente tem uma articulação na Rede Casa Fluminense, que é uma grande provocadora, né? Na região metropolitana, que estuda as incidências de dados, né? Não só na Baixada, mas toda a região metropolitana. E a partir de outras parcerias também, tem a rede 90 vezes Favela, que foi uma rede
construída a partir do chamamento público da Fiocruz, né, um edital que a gente conseguiu ser contemplado. Então, é um universo de coisas, assim, né? Cada favela é uma favela, cada periferia é uma periferia, e a gente não pode cair no erro de achar que é todo mundo igual, não é? E mulher negra? É tudo igual? Não E é. mulher negra? Como é que é ser mulher negra numa sociedade ainda bastante racista, machista? É um desafio, né? É um desafio muito grande, porque a gente é atravessado assim, por muitos marcadores, né? Assim, o meu corpo, assim como o de vocês, a gente, sem falar nada, a gente está trazendo nos nossos corpos vários marcadores sociais, né? Então, a raça é um deles, a questão de gênero é um deles, a questão da classe social, a questão do território que a gente ocupa é um marcador social importante. Então, são muitas desigualdades, né, no Estado do Rio de Janeiro, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas a nível Brasil também, que nos atravessa o tempo inteiro, né? E a gente está ali. Eu lembro que no meu projeto de mestrado, eu escrevi falando que ser mulher negra é lutar o tempo todo pela sobrevivência, né? E para não morrer. E quando eu falo de morte, eu não estou falando só de uma morte física. Eu estou falando da morte dos nossos sonhos, da nossa perspectiva. É sobre isso. Então, o sistema, a sociedade, quer o tempo todo matar a gente, sabe? Matar mesmo, matar nossa esperança, matar a nossa alegria, a nossa energia. Então, é isso. A gente está lutando o tempo inteiro para não morrer. Eu vou aproveitar e fazer uma provocaçãozinha, tá, desde devagar. Não, essa é tranquila. É porque, voltando ainda a falar do golfinho, né, a questão racial, natação, questão racial. Durante um bom tempo, né, era se jogado pra gente, né, que não tinha negro nas qualquer esporte, o esporte da natação, eles alegavam que para negro não era porque o negro tinha um corpo pesado. Negro só servia para correr, para esporte até. E aí, como é que é isso? Vocês, dentro desse universo, até porque o projeto de vocês atende uma maioria de negros. Eles têm mais dificuldade de nadar do que um branco? Não. Então, na verdade, assim, essa teoria, né, da densidade óssea, né, é uma teoria que perdurou durante muito tempo, e eu enxergo claramente, assim, ou escuramente, que é uma estratégia racista, né? O racismo, infelizmente, é uma tecnologia social poderosa, né? Então, ao longo dos anos, as estruturas racistas elas vão se adaptando, se remodelando para se manter presente na sociedade. Então, essa questão da natação é mais uma estratégia mesmo, né? E aí a gente vê, durante esse tempo todo de existência, a gente existe desde 2011, a gente vê a quantidade de atletas que a gente tem formado, que a gente tem mandado para outros clubes, né? Flamengo, Fluminense, enfim. E a gente vê que as crianças são capazes, assim, os jovens são capazes de chegar. 2017, 2018, nós fomos campeões da Baixada Fluminense toda, né? Nos Jogos da Baixada. E 2018, 2019 a gente ficou acho que em segundo lugar, 2020 a gente ganhou novamente, 2021 também, 2022 também, 2023 também. Então, assim, é isso, é falta de incentivo, é falta. E aí, para justificar essa ausência de investimento nesse segmento, é mais fácil utilizar essa estratégia racista, né, no meu ponto de vista. E é isso, mas a gente está aqui para quebrar esse paradigma. Sim, mostrar que é possível. Mostrar que é possível. Isso aí. É bem interessante. E esse projeto, para mim, tem uma conotação de muito grande importância, porque realmente a piscina é algo distante da maioria da nossa população. Né? O campo de futebol toda rua tem, é fácil. Então agora a piscina é difícil.
Sim. Então, quando você tem um projeto igual o do Golfinho, né, na Baixada, meu Deus do céu, isso é a coisa mais bonita. Porque isso vai atender uma demanda que não é só de Queimados. De repente, não sei, mas lá pode ser que tenha crianças lá de Japeri, Tem. de Austin, de Nova Iguaçu. tem. Cabo Sul. É, Tem. porque as nossas escolas públicas não têm piscina, ou se tem, não tem condições de uso. As nossas escolas também particulares não têm muita preocupação com essa questão da parte esportiva. Então, né, se a gente for falar de piscina em Queimados, onde é que temos uma piscina aqui para se poder fazer um treinamento dessa natureza? Golfinhos da Baixada. Sim, Isso aí. só o golfinho. Que Legal. é referência na É, Baixada. Muito Eita. bacana. E é exatamente isso, né? A natação, ela é um esporte elitista também, né? O que você falou é exatamente isso. Não é qualquer lugar que tem uma piscina adequada, né? Minimamente preparada. A gente tem uma piscina de 25 metros, então é considerada uma piscina semi-olímpica, né? A olímpica tem 50 metros. Então, realmente, não é qualquer lugar que tem. Então, esse é o primeiro fator de complicação. Os equipamentos também para se fazer a natação também é caro, né? O óculos, a touca, o maiô, a roupa térmica, né? A gente tem atletas que participam de competição a nível mar também, e às vezes eles precisam daquela roupa de borracha, que é caríssimo, né? Então, tudo isso acaba realmente dificultando a entrada das pessoas menos favorecidas na modalidade da natação, né? E sem contar a parte de alimentação, suplementação, acompanhamento nutricional, fortalecimento, musculação, tudo isso tá envolvido. E quais são os critérios para poder participar? Uma criança que queira participar do projeto Golfinho da Baixada tem que fazer o quê? Então, o projeto ele está aberto, né? Assim, hoje, infelizmente, a gente tem uma parcela da população que a gente atende gratuitamente, né? E aí a gente tem uma parcela que é pagante, porque a gente não tem recurso nesse momento, mas para o ano que vem vai mudar, e aí depois eu quero falar sobre isso também. Então, qualquer pessoa que queira nadar, é só procurar lá a sede, a gente faz uma avaliação prévia, né, antes, para ver o nível de aptidão dessa atleta, para encaminhar para estudos. Qual é a faixa etária? Hoje a gente está atendendo uma faixa etária de 14 a 17 anos. Legal. Muito bacana. E como é que você está falando um pouquinho da dinâmica de organização de uma instituição, né? Como é que é difícil, né? É muito difícil. Por isso é que muitas das vezes tem um monte de gente que faz um belo trabalho, mas não conseguem sair da informalidade, né? Que é muito difícil. É isso aí. E aí, assim, vocês devem saber disso também. Sim, muito sabe. claramente, né? Porque vocês também estão nessa mesma pegada. A gente funciona como uma empresa. Sim. A gente tem o administrativo, financeiro, a gestão de RH, que vai gerir pessoas, vai organizar os voluntários, né? A gente é uma empresa, na verdade. Não tem dinheiro não, mas trabalho tem. Mas trabalho tem. Tem, então, assim, tem. requer realmente uma organização, requer estratégia, enfim, uma série de dinâmicas ali que a gente precisa cumprir, formações. A gente, para a lei de incentivo federal, a gente precisou participar de um monte de formação, de aceleração, de documentação, para a gente estar ali dentro dos padrões da lei. Não é algo impossível de se conseguir, mas é algo difícil, trabalhoso, burocrático. Entendeu? E que a gente teve que fazer escolhas, né? É isso que a gente quer? Beleza, então vamos focar. Priorizar, abrir mão de momentos, né? Sei como é isso. Isso. Final de semana, às vezes feriado. O que você está fazendo? Trabalhando? Ninguém entende. Não na conta, ninguém entende, né? Só vê o momento final. É porque normalmente as pessoas, quando veem, vê as coisas prontas, Já tá pronto, né? sim. E E até chegar... por ser uma questão assim de casal, de vez em quando vocês se alfinetam, porque eu e o Jorge é um negócio Demais. direto. O pessoal olha assim na reunião, o Júlio está até rindo. Meu Deus do céu.
Aí ela começou, tá vendo? É assim, Porque é ela um faz negócio, podcast né? assim, Porque cada um provocado. tem uma forma de ser, Sim, né? sim. E eu não sei se o André é lento, o Jorge é um tanto quanto lento, entendeu? A Eu gente não traz sei uma se proposta, uma coisa e é aí eu você. já pensei, já fui, entendeu? Uma coisa é alguém diz que você é lento. A outra coisa é a velocidade da pista é só até 60. Aham. Então, não sei por que que eu tenho que andar 180 se, né, tem umas normatizações que tem que É seguir, isso pô. aí. Eu sei profundamente o que vocês estão falando, tá entendendo, né? Eu vivo isso no dia a dia, né? 2017, quando eu entrei no Golfinhos, foi assim, o projeto estava fazendo um boom de crescimento e o André estava aspirando, né? Nas demandas dele lá loucas. E aí eu falei assim, tá, beleza. Na época eu tava dando aula numa escola, tava fazendo umas coisas, tá? Falei assim, tá, beleza, vou te ajudar, tá? Você se organizar e Não, tá vendo? Ela diz que vai se E aí, ajudar quando e ela você- dentro do projeto junto com ele, mas ela diz que vai Mas, ajudar cara, ele quem nada dentro do porque projeto era junto com ele. É isso aí. Não, beleza, tudo Então, bem. era ele que estava lá, eu não Aham. fazia parte Ah, ainda, tá, entendeu? Aí eu falei tá. assim, eu vou te ajudar aqui, Ah. para você se Aí organizar. nunca mais porque eu saiu. Nunca mais. Nunca mais, É. entendeu? Tá ajudando Nunca até mais. hoje, Tô, É. entendeu? Mas é uma necessidade Sim. também, o projeto, quando ele. Porque todos os projetos, eu acredito que eles nascem pequenininho, Um né? sonho, Da alguém ideia, sonhou, aí é. daqui a pouco vai dividindo com alguém, e daqui a pouco aquele sonho que você tinha, você já não controla mais o sonho, É. o sonho já não é mais seu, é de todos, É e aí a coletivo. partir daí É. não tem jeito. É isso aí. E aí a gente lá na coordenação, nós somos 2 casais, na verdade, né? Eu e o André e o Eloy e a Thaísa. Então são outro casal também. Aí, de Pô, vez em muito quando a bom. gente fica Meu Deus do céu. soltando faísca, assim, nas reuniões. De vez em quando tem que fazer uma terapia de casal pra casal, lá, Isso né? aí. Mas a gente funciona bem. Aí em casa a gente tem essa estratégia, né? Quando a gente começa a entrar nos papos assim, de trabalho, a gente fala, opa, peraí, Já parou. parou. Que isso? Virou uma reunião aqui no café da manhã do nada. Que isso? Aí a gente tá meio que se policiando em relação a isso. Dá uns cortes, mas é interessante, né? É. Mas tem que estar junto, senão É. não rola. Né? Igual Isso você aí. falou, final de semana, de repente, tem que estar finalizando. Então, se a pessoa que está junto com você não estiver ali, não vai entender. Porque não é uma relação de trabalho, né? Trabalho você trabalhou lá. Isso. Mas projeto é algo que vai além. Sempre aparece mais alguma coisa, né? Então, É bem doido mesmo. é. E aí a gente, assim, de 6 em 6 meses, uma vez no ano, a gente faz retiros de imersão, de coordenação. Então a Legal. gente tira um final de semana, a gente vai para algum lugar e aí fica, né? Aproveita e passeia um pouquinho também, mas a gente bom, vai bom. e fica ali no lugar durante 2 dias trabalhando, né? Ou a gente vai para casa do Eloy e da Thaís, ou eles vão lá para casa e a gente fica Isso é bom. esse mergulho, assim. É bom. Aí que- a gente escolhe um tema específico também. Por exemplo, essa última imersão que a gente fez foram 2 dias. E aí a gente tratou do tema captação. Pô, legal. Então a gente mergulhou profundamente, entendendo as leis, entendendo como é que funciona, pesquisando, mergulhando, escrevendo o escopo dos projetos que a gente queria. Muito E o legal. diálogo com outras instituições, como é que isso acontece? Há muito. Se intensificou bastante nesse período de pandemia, né? Porque a gente, embora sabia, né? Tem a Pedala Queimada, está fazendo um trabalho lá, tem Amparo, do Jorge e tal, mas a gente não estava cada um no seu quadrado. A pandemia foi um processo que a gente realmente teve que se unir, né? E teve que montar estratégias assim para mediação de recursos que a gente estava recebendo. E foi bem bacana. E a Agenda Queimados 2030 é um documento que surge a partir desse movimento, dos coletivos. Então, aqui, Gisele, até porque você tem mais experiência do que a gente, né, dessa parte, quando você fala de captação de recurso, aqui não tem como a gente, enquanto instituição, ou de repente você até tem essa informação, mas se alguém não te perguntou, vou aproveitar. Nessa questão, por exemplo, os impostos de renda das empresas, não tem como, enquanto instituição, ter um direcionamento para isso, porque tem alguns municípios, o Estado, que tem leis de incentivos, né? As empresas elas destinam 1, 2, 3%
para as instituições locais para poder tocar. Eles têm a questão do imposto de renda, então fazem isso. Aqui a gente não tem, você não ouviu. Então, a gente tem, acho que uma discussão a respeito disso na agenda, que é Imagem dos 30, a partir do Conselho do Esporte. Né? E aí a gente lançou também como proposta, né, para a agenda a criação do conselho e a criação do fundo. E aí tem alguma coisa também, se eu não me engano, falando sobre a criação de leis específicas, né, de incentivo fiscal, né, isenção fiscal para fortalecimento do fundo. Mas assim, eu acho que é um debate que está muito no início, né, que precisaria bastante aí da sociedade civil organizada para levar essa pauta aí, mas não é uma coisa impossível de se fazer. Que eu falo isso até como provocação para a gente, direcionado a algumas instituições sociais, de sentar para pensar um pouco nisso, independente do segmento que cada instituição segue, né? Mas se a gente consegue unificar um grupo de instituições e levar um projeto desse para um distrito industrial ou para a Secretaria de Direito, de Desenvolvimento, acho que isso também seria interessante. Mas aí teria que ter uma lei municipal falando sobre isso, entendeu? Para ter essa destinação. Aí teria que ter uma lei específica sobre isso. Tá. Para mim não precisava de leis, de repente podia fazer dessa forma. Mas acho que a gente direta, né? mas aqui a gente não está discutindo esses pormenores, tá vendo? A gente sai, Está aproveitando da caminhada dela para sugar as informações, tá entendendo? Não, o podcast aqui a gente quer pode, saber tudo, o Preto né? pode, eu estou no Espaço Cultural com Taquentê, então a gente vai fazendo essas E com provocações. tudo isso você consegue dormir porque faz tanta coisa, como é que é a sua relação com o sono? A gente faz terapia também, amor. Maravilhosa. A gente faz um monte de coisa e terapia, Maravilha, né? muito Tem bem. que ser assim, Muito senão a bom, gente não muito consegue bom. dormir. Legal. Maravilha, isso aí. Show de bola. Então, o Preto Pode, Espaço Cultural com Taquentê, né, vai ao ar todos os sábados, às 19 horas, sempre com uma presença em luz de pessoas que a gente acredita, considera que elas têm muito a contribuir para o nosso desenvolvimento social, intelectual. Então, aqui mais uma vez, a gente está aqui conversando com a Gisele Castro, ela que é diretora do Golfinho da Baixada, ela que é uma curadora da arte, saiu agora, viu? Também membro do Conselho de Promoção da Igualdade Racial Municipal. Então, tem várias atividades que ela vem desenvolvendo. Então, você que está aí nos ouvindo, quando olhar a Gisele, lembra que ela é a mulher golfinho, né, Lizinha? Isso aí, maravilha. Você fez uma curadoria esse ano, né? No SESC, foi esse ano? Esse ano foram duas. Duas. Eu fiz uma no SESC de Nova Iguaçu, foi muito bacana. Legal. Foram 5 artistas da Baixada Fluminense. Bacana. E fiz uma curadoria na Expo Favela, na Barra da Tijuca, Cidade das Artes. É caro fazer um negócio desses? Um pouquinho. Entendi. É um pouquinho. Porque a gente, curadoria tem lá a exposição, né? Você é responsável por fazer uma exposição de um artista, né? De quadro. Explica como é que é isso. O processo de curadoria? É. Então, o processo de curadoria vai organizar tanto, sei lá, a exposição dos quadros, né? Onde vai ficar os quadros. Vai pensar também toda a parte conceitual do trabalho, porque na história da arte a gente tem vários movimentos estéticos, né? A estética é um conceito filosófico. A gente está finalizando aqui e eu estou dando aula. Sim, não. Fique à vontade. A estética é um conceito filosófico que tem a ver com a sensação. Então, a sensação que um objeto de arte causa em você. Então, são vários conceitos estéticos, né, na história da arte. Então, a curadoria ela também vai pensar conceitualmente, teoricamente, os trabalhos. Tem a parte escrita, enfim, organização, umas coisas. Aquela escrita é você que faz ou é o artista? Sou que eu. faz? A venda. Então é um negócio que ganha dinheiro. Que apareça mais, show. A venda também passa pela curadoria. Por exemplo, em uma exposição de quadro tem lá, tem um quadro à venda, né? Você diz o valor? Não, Mercado de arte, né?
Também passa pelo... Não, aí É. não, assim, porque aí o artista que vai ver com o assessor, com tá. o empresário, enfim. A gente pode até ajudar em algum sentido, assim, pensando, né, no mercado de arte, como funciona, os direcionamentos. Mas a curadoria de uma exposição geralmente não tem a ver com isso, né? Interessante. É, Muito bom, hein? Como nós muito aprendemos bom hoje. a conversa, é claro. Por isso eu estou falando sempre que a gente passa por um processo constante de aprendizagem, né? Então vai fazendo essas trocas e a gente vai aglutinando o conhecimento. Mas lembrar vocês que o nosso podcast está terminando, né? Um gostinho de Um quero mais. Tem que gostinho de trazer o quero André pra mais. gente fazer casal. Isso aí. Aí, tá vendo? Mas é o DR aqui, né? Vai tem que ter, aí ser. não tem Legal, jeito, legal. aí vai ter que ter um juiz de paz sentado aqui do nosso lado. Legal, legal. Foi bom Mas é demais. isso, Gisele. Né, a gente está indo já para nossas considerações finais aqui no Espaço Cultural Conta Quem Tem, aonde o Preto pode, todos os sábados às 19 horas, né, Dezinha? Isso aí. Muito obrigada. Que a gente estava tentando trazer você um tempinho, Sim. né? E com essa agenda aí, quando você falou, dá para ir na quinta, então vamos que vamos. E assim, muita saúde para poder realizar seus sonhos, concretizar todos os seus projetos, que vem muita coisa boa por aí. Sua família é maravilhosa, já estiveram aí, serão os próximos podcasts. E muito obrigada pela essa parceria. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um pouquinho difícil, né, conciliar uma agenda, mas a gente, assim, eu fiz um esforço muito grande mesmo para estar aqui, porque eu tenho uma admiração muito grande por vocês, assim, né? Não vou revelar a idade de ninguém, mas eu cresci vendo. Faltou a gente vendo falar vocês, isso. Não, mas né? a gente não tem É essa verdade, dificuldade. é verdade. não. A gente- Enquanto lideranças mesmo, né? Lideranças negras, assim, exemplo também de casal, de força. Então, para mim é muito simbólico estar aqui hoje, nesse lugar, né? Para mim o Punta Quintê é um quilombo moderno, Sim. né? Então, é um lugar que tem uma importância muito grande para esse território, para as pessoas que estão ocupando, é um lugar de resistência. A gente sabe que tem muita coisa aqui do movimento negro, de movimentos pastorais, enfim. Sim. E é isso, vou pedir para todo mundo me seguir nas redes sociais. Uau, vamos, De repente vamos. colocar na descrição aí quando for lançar, Legal, nas legal. plataformas. Já te aviso. Porque isso direitinho. também é uma forma da gente Sim. incentivar e valorizar o trabalho, seguir o Punta, seguir o Golfinhos também. Legal. E é isso, vida longa, né, Vida pra longa gente, pros pro nosso nossos trabalho. projetos. Que a gente siga aí fortalecido. O preto pode e a preta pode A preta também. pode, é isso aí. É isso. Então estamos terminando mais um episódio aqui do nosso podcast, aonde o Preto pode. E o Preto pode aonde? Aqui no Espaço Espaço Cultural Cultural Punta Punta Quintê. Quintê. Até sábado que vem. Um abraço a todos. Até. Bem legal, 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 black